É, Finalmente chegamos na nossa aula de dor crônica. Alguns estavam aqui loucos para a gente conversar sobre dor crônica. É, Conflito de interesse, esse sou eu, que vocês já sabem que sou eu. Bom, vamos lá. Essa semana eu estava pensando, né? E ano que vem vai fazer 10 anos que eu já prescrevo canabidiol já. E o primeiro paciente que eu tive era um paciente parkinsoniano. Ele insistiu muito para prescrever naquela época. E eu sempre fui um cara muito chato em relação à medicina baseada em evidência, então eu fui muito crítico com a sugestão dele. Mas como a gente era alguns amigos e ele surgiu com uma chantagem emocional que se eu não prescrevesse, ele ia procurar um índio que fabricava o óleo de canabidiol em Mauá. Tá dando risada, né, Letícia? Então eu resolvi, não, se é na base da chantagem, deixa que eu vou. Se é para fazer o negócio certo, eu vou fazer o negócio certo, eu vou prescrever. E na ocasião estava até estudando um outro artigo e prescrevi muito sem fé para ele, né? E para minha surpresa, depois de 45 dias de uso que ele fez do óleo de canabidiol, sintomas parkinsonianos, assim, motores melhoraram muito pouco, mas os não motores, especialmente dor naquela ocasião, melhorou muito. Me chamou a atenção, puxa, mas será que isso é um efeito placebo? Porque nessa população o efeito placebo funciona muito, né? E conforme eu fui prescrevendo para os pacientes com doenças neurodegenerativas, especialmente os parkinsonianos, uma das grandes melhoras que eles tinham eram nas queixas de dor, né? Os scores desde qualidade de vida melhoravam muito em relação à dor osteoarticular, muitas vezes melhora da qualidade do sono por redução de dor, porque esses pacientes eles têm muitas dores articulares, especialmente no lado que tem uma rigidez, uma bradicinesia mais evidente, né? O que nós vamos discutir, então, são alguns conceitos, vou passar algumas coisas rápidas, fisiopatogenia, o papel dos canabinoides na dor crônica, discutir alguns trials interessantes, é, conversar com você sobre um protocolo de prescrição para dor, alguns cuidados, porque isso é algo que mudou nos últimos anos. Vejam, eu não sou ativista, né? Sou médico que nem a Letícia, então a gente é meio chato. Então, muitos problemas em relação à prescrição dos fitocannabinoides para dor crônica começaram a aparecer agora nos últimos estudos, né? Então, os canabinoides eles não são tão inocentes, assim, tem algumas situações especiais que eles podem causar alguns problemas, inclusive atrapalhando tratamentos oncológicos, especialmente com imunoterapia. E isso é algo que você não discute, né? Você só fala as maravilhas dos canabinoides e a gente tem que falar também os problemas, né? Discussão de caso clínico vai ficar para o nosso próximo encontro, né? Então vamos lá. Dor crônica mudou agora com o CID-11, né? Então, sim, é uma dor que dura mais que 3 meses, mas tem que estar associada a um quadro emocional e a uma incapacidade funcional na vida cotidiana. Então, essa é a nova classificação que a gente tem das dores crônicas, elas podem ser primárias ou secundárias, ou seja, pode ser, por exemplo, uma fibromialgia, ou pode ser secundária, por exemplo, a uma dor neuropática por um tratamento quimioterápico para o câncer. Mas no dia a dia, a gente, quando conversa, a gente acaba usando a divisão clássica de nociceptiva, que são as dores articulares, nociplástica, que é o caso da fibromialgia, ou as neuropáticas, como, por exemplo, as neuropatias. E a gente evoluiu muito agora nas classificações, e isso é interessante, às vezes até para dividir com o paciente, porque o paciente com dor crônica, às vezes ele acha que ele tem só um tipo de dor, mas quando a gente vai vendo na anamnese, no exame físico, muitas vezes tem mais que um tipo de dor. Então, por exemplo, às vezes o paciente ele tem uma cefaleia crônica diária e ele tem uma dor abdominal crônica também, um intestino irritável. Então, por isso que muitas vezes são casos complexos de tratamento e a gente muitas vezes tem que lançar a mão de medidas multidisciplinares para tratar esse paciente. E muitas vezes o paciente ele pode intercambiar, né? Às vezes ele tem uma cefaleia crônica e você resolveu a cefaleia crônica e de repente começa a aparecer um quadro de dor abdominal ou o paciente ele acaba tendo um quadro oncológico associado e muitas vezes tem uma neuropatia, então ele tem uma cefaleia crônica, uma dor abdominal e mais uma neuropatia, que é muito comum. Então, a tendência, eu estou também me educando, né, no CID-11 em tentar fazer os diagnósticos de dor crônica de primeiro nível, né? Qual é a dor mais importante, e depois as dores secundárias,
porque isso ajuda a gente numa programação ou no manejo de tratamento desses pacientes. Então, de maneira geral, esse é um quadro que eu gosto bastante do CID-11, dividindo de maneira mais simples, né, as principais dores crônicas e seus grupos. Isso facilita muito para a gente pensar no manejo de qual a estratégia é melhor para esse paciente local com medicação, ou às vezes associar alguma outra medida mais invasiva. E por que que a gente tem dor crônica, né? Nós temos a via ascendente, onde nós temos os estímulos dolorosos, né, que sobem por vias sensitivas, e temos os estímulos descendentes, que são inibitórios da dor. E muitas vezes no quadro de dor crônica, a gente tem um sistema ascendente com muitos impulsos e descendente com poucos impulsos, com pouco tenso, como a gente chama, né? E a gente usa de diversas medicações, por exemplo, para reduzir esses impulsos pela via ascendente, como os gabapentinoides, e pela via descendente, muitas vezes a gente usa os antidepressivos, né? Como duloxetina ou milnacipran, que eu acho que a gente ainda não tem no país, que são os antidepressivos duais. Que no último consenso de dor crônica são as únicas duas medicações que têm um nível de evidência 1A para a gente fazer o tratamento para dor crônica. E nos gabapenoides, a pregabalina a gente usou durante muito tempo porque era um gabapenoide mais novo, mas a gabapentina, agora no novo consenso, virou primeira linha e pregabalina virou segunda linha. E tratamento local, muitas vezes a gente lança a mão de substâncias como lidocaína ou capsaicina, ou às vezes o bloqueio, para reduzir esses impulsos ascendentes pela via ascendente da dor. E os canabinoides, né? Onde que eles entram? Os canabinoides são interessantes porque a mesma grupo de moléculas, eles agem tanto aumentando os impulsos inibitórios pela via descendente e diminuindo os impulsos dolorosos pela via ascendente. Então, algo que a gente não tem com as medicações tradicionais. E isso é que é muito interessante em relação ao tratamento convencional que a gente tinha à disposição antes. E todas as moléculas, seja canabidiol, THC, canabigerol, canabipromeno, ou às vezes algum terpeno, eles têm algum efeito analgésico. E sempre aquela questão do efeito cognitivo, especialmente nos pacientes com dor crônica, faz mais sentido. Ou seja, é muito difícil a gente tratar um paciente de dor crônica com um óleo isolado. No início, vamos colocar assim, há 5, 6 anos atrás, quando a gente não tinha muito acesso aos óleos full, e óleos com maior concentração de THC, muitas vezes a gente tinha fracasso terapêutico tentando tratar dores crônicas só com óleos isolados de canabidiol, e os óleos full se provaram ser superior, sem dúvida nenhuma, na prática clínica diária. A gente observa esse fenômeno também em outros modelos de dor, como, por exemplo, os modelos de enxaqueca crônica. A gente vê que os canabinoides, além de eles agirem naquelas vias descendentes e ascendentes, eles também têm uma ação local, diminuindo a liberação de substâncias vasodilatadoras, como, por exemplo, na enxaqueca, e inclusive do CGRP, que são medicações que a gente usa para tratar a enxaqueca, como, por exemplo, os anti-CGRP, que, aliás, são muito caros, né, comparando com os canabinoides. Então, muitas vezes, os canabinoides têm alguma vantagem no preço também, se a gente comparar com as medicações, e ela tem um mecanismo de ação muito parecido nos pacientes com enxaqueca crônica. Nos pacientes com, por exemplo, com a neuralgia trigeminal, se observa também que uma redução dos impulsos dolorosa a nível do gânglio trigêmeo e também uma redução na liberação de substâncias inflamatórias, tanto de ação local como no vaso dural, como também diminuição dos impulsos das vias inibitórias no tronco cerebral. Se tornou uma medicação interessante também para esse tipo de tratamento, e no modelo de neuralgia trigeminal, ele se encaixa perfeitamente como uma medicação interessante. Então, eu acho que não vai demorar muito, conforme os estudos vão evoluindo, muitas vezes nós vamos ter os canabinoides na nossa pirâmide de tratamento, no algoritmo de dor crônica. Provavelmente eles vão ficar aqui junto com os anti-inflamatórios, os adjuvantes,
antes de a gente pensar em usar um opioide, porque isso é uma das coisas que a gente observa, por exemplo, nos estudos clínicos, que é uma estratégia interessante você usar os fitocannabinoides com o intuito de reduzir a necessidade de um opioide, por exemplo, no manejo de dor crônica. O uso de cannabis não é uma novidade para tratamento de dor crônica. A gente tem relato desde 1913 de produtos que eram feitos de extrato, né, à venda, que era usado, como vocês veem, como analgésico, né, era um analgésico, hipnótico, antiespasmódico. Naquela época, cada neurologista tinha a sua fórmula, né, e muitas vezes tinha da Lilly, tinha da Bayer, e claro que depois com a questão da mudança da farmacopeia americana, ele caiu em desuso. Mas já naquela época já era um extrato interessante para dor e era extremamente comum e de uso corriqueiro, e muitas vezes se usava inclusive em crianças com cefaleia. Bom, o sistema endocannabinoide ele age em vários outros neurotransmissores, então serotonina, ele acaba melhorando, reduzindo a ansiedade, GABA diminui aqueles impulsos que a gente viu pela via ascendente de dor. Na via do glutamatérgica também reduz aqueles impulsos excitatórios. Na dopamina acaba melhorando, trazendo aquela questão de bem-estar, né? E esses sistemas são importantes na modulação do sistema de dor, né? O paciente com dor crônica, ele nunca é um paciente que tem apenas dor, é um paciente que ele tem alterações comportamentais, é um paciente que tem alteração de ciclo vigília-sono, é um paciente que tem alterações de hábito intestinal. Então, é um paciente extremamente complexo e muitas vezes as medicações que a gente tem à disposição no dia a dia não eram suficientes. Isso eu posso dizer, porque eu já prescrevo há muito tempo. Sem dúvida, um ponto de virada para mim foi a oportunidade de usar os olhos full spectrum para o manejo desses pacientes, especialmente fibromialgias, né? Tem aquelas fibromialgias extremamente difíceis de tratar, refratárias, e muitas vezes o óleo full simplesmente muda para 180 graus o tratamento desse paciente. Um paciente com dor crônica nunca é um paciente só com dor, né? É um paciente ansioso, com problemas de sono. Muitas vezes o paciente ele tem problemas pessoais importantes, problemas no emprego. É um paciente que ele tem uma desilusão também, né? Quando a gente faz o score de qualidade de vida, são pacientes que perdem até o prazer de viver, e isso é o que muitas vezes guia a gente no tratamento. Porque, muitas vezes o paciente senta na nossa frente, ele se queixa de uma dor crônica, quando você vai fazer um score de qualidade de vida, você vê que esse paciente está num sofrimento psíquico muito importante. E muitas vezes esses pacientes são subestimados no dia a dia da prática clínica. No geral, a gente faz um jogo, né? Quando você vai tratar os pacientes com dor crônica, né? Tem que lembrar que o canabidiol ele é analgésico, sim, é um relaxante muscular, é um anti-inflamatório, mas o THC é muito mais potente nessa parte em relação a manejo de analgesia e relaxamento muscular, comparativamente com o CBD. Então, óleos em teoria, com maior quantidade de THC, fazem mais sentido no tratamento desses pacientes. Sem dúvida nenhuma, uma das primeiras estudos interessantes, para quem não conhece, eu sou o Dr. Ethan Russo, neurologista. Aqueles estudos de epilepsia dos anos 2000, ele participou de todos, né? E ele trabalhava muito também com os pacientes com HIV, no manejo de dores neuropáticas, os pacientes com HIV, usando os óleos de canabidiol. E como qualquer mortal neurologista, ele também tinha um ambulatório, né? E ele resolveu fazer um estudo muito interessante, onde ele pegou um grupo de pacientes no ambulatório dele que tinha enxaqueca crônica, mas que também tinha enxaqueca crônica, fibromialgia, intestino irritável e era resistente a diversos tipos de tratamento disponíveis na ocasião. E ele resolveu dosar os canabinoides no líquor desses pacientes. E o que ele observou? Que um grande número, mais da metade deles, tinha uma redução importante dos níveis de endocannabinoides no líquor, né? Então, ele sugeriu que talvez existissem nesse paciente uma síndrome de deficiência de endocannabinoides, que representaria, do ponto de vista clínico, esses pacientes que a gente vê na prática clínica muito resistentes, com várias queixas associadas relacionadas à dor crônica.
Quando a gente vai atrás de estudos, né, no PubMed, a gente vê que o número de estudos aumentou exponencialmente, especialmente a partir de 2020, né, 2019, 2020, já tem, em torno de 300, esse aqui é 2000, eu fiz, eu acho que final do ano passado, já passou de 300 estudos. E quando a gente vai procurar estudos de melhor qualidade, ou seja, duplo cego randomizado ou meta-análise, a gente já encontra já em torno de 17 ou 18 estudos de boa qualidade metodológica que embasam o uso de fitocannabinoides para manejo de pacientes com dor crônica. E aqui eu vou parar um pouquinho, né? Eu sou da época que eu faço isso, eu procuro no PubMed, né? E vejo artigo a artigo, cada um desses autores aqui eu vejo quem é na vida, né? Porque recentemente me mandaram uma meta-análise, né, de dor crônica, mostrando melhora, né? Mas quando eu fui pesquisar quem é que fez o artigo, eram estudantes de uma ilha lá no litoral da África. Né? Quer dizer, então a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com o tipo de estudo. Desses 17 aqui, por exemplo, eu já vi que tem uns 5 que a qualidade metodológica não é interessante. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado. Mas, mesmo assim, a gente tem já estudos de boa qualidade indicando, embasando o uso de fitocannabinoides para esses pacientes. E tem estudos em andamento, né? Já tem em torno de 26 estudos em andamento para dor crônica que estão recrutando, especialmente para os pacientes oncológicos, pacientes com dores ginecológicas, pacientes pós-operatório, né? Controle e manejo de dor pós-operatória, pacientes com manejo de dor pós-operatória em cirurgias plásticas. Então, a gente vai ter, eu acredito, nos próximos 2 anos, muitos resultados interessantes sobre o uso até de fitocannabinoides para manejo de dor aguda, né? Não crônica, né? Se a gente fosse fazer um apanhado, um resumo, né, desses estudos, né, o que eles dão assim para a gente de resumos? Pessoal, minha luz está meio flutuando, se eu cair, não se assustem, tá? Porque está chovendo. Uma redução média de 30% nas dores neuropáticas. Os pacientes portadores com dores crônicas têm uma redução das queixas de ansiedade, nos scores de ansiedade. Redução das dores nociplásticas, especialmente nos pacientes portadores com dores de origem central, neuropática de origem central, como a fibromialgia. Dor secundária espasticidade na esclerose múltipla. Esse aqui a gente já sabe há mais tempo, porque a gente usa óleos com THC, maior concentração de THC para tratamento de espasticidade nesses pacientes e realmente reduz bem as queixas de dor nos scores. Pacientes com cefaleias crônicas diárias, cefaleia por abuso de analgésico, o canabidiol. E isso é outra coisa que é interessante. Eu achei muito interessante nesse estudo. O canabidiol, nesse perfil de paciente de dor crônica, ele reduz a frequência, mas ele não reduz a intensidade. E o THC reduz a intensidade, mas não reduz a frequência. Então, isso por exemplo, eu gosto deste exemplo para mostrar como é importante a gente usar um óleo full, né? Porque você quer os dois no paciente com dor crônica, você quer reduzir a frequência e você quer reduzir a intensidade. Então, nesse perfil, nessa população de pacientes, é fundamental a gente usar um óleo full, né? Preciso do canabidiol para reduzir a frequência, mas eu preciso também do THC para reduzir a intensidade. Se eu usar só THC, eu não vou reduzir a frequência, mas vou reduzir a intensidade. E eu já testei isso, é isso mesmo. Já tentei usar um óleo só de THC e reduziu a intensidade da dor crônica diária, mas o paciente tinha ainda dor todos os dias. Aí, quando eu associei com canabidiol, aí o paciente começou a espaçar as clínicas, né? Pode ser usado como uso estratégico farmacológico dos pacientes com dependência de opioide, né? Então, muitas vezes a gente tem paciente com dores crônicas, oncológicas, por exemplo, você usa doses altas de opioide, você associar os fitocannabinoides, você pode reduzir o uso de opioides nessa população. Uso de canabidiol tópico, que vem se discutindo muito, especialmente na redução E qual é o paciente interessante de usar canabidiol tópico? São as neuropatias periféricas, que o paciente tem hiperalgesia e alodínia, que é aquela perversão à sensibilidade, né? Você passa a mão, já para ele já é desconfortável.
Já os pacientes com neuropatia que têm aqueles sintomas negativos, tipo dormência intensa, ó, alteração de temperatura, não funciona tão bem. Mas para esses pacientes que têm hiperalgesia alodínea, creme de canabidiol tópico é excelente e funciona e é muito rápido. Eu até falei, eu acho que o Carlos não estava na outra aula, estava até com a Letícia, né? Comentei que muitas vezes quando eu tenho amostra de creme de canabidiol, que o Carlos vai trazer para a gente, né, Carlos? O bálsamo. É, Muitas vezes o paciente com neuropatia está aqui no consultório, com queixa de uma dor neuropática, com hiperalgesia. Passo durante a consulta mesmo, durante o exame físico, a gente volta a conversar e passa 20, 30 minutos, o paciente sente um alívio, ele, nossa, aliviou, assim, funciona, e é muito rápido. Pacientes com dor crônica muitas vezes têm insônia, é interessante a gente usar os óleos, lembrando que às vezes uma dose maior de THC à noite faz mais sentido nessa população, já que o THC ajuda a melhorar a qualidade do sono nesses pacientes. E, sem dúvida nenhuma, óleos com maior concentração de THC para dor crônica faz mais sentido. Mas lembrando que o canabidiol também tem o seu papel porque ele reduz a frequência da dor. Tudo bem, gente? Não estou indo muito rápido aqui? Pessoal? Todo me ouvindo? Sim? Positivo? Vai em frente? Da minha parte, eu só vou comentar aqui que está pronto e a Anvisa está segurando a autorização para Ah, o creme. É, é cara? creme, é pomada, Bálsamo, né? isso, pomada bálsamo e loção Rolon fria, bem legal também. Mas Paloma. essa semana acho que a gente está resolvendo e logo está chegando. Tá. Vai chegar logo, Carlão? Sim, se resolver essa semana, no máximo, no máximo 15 dias está aí já. Tô com uma dor no ombro, tô precisando. Ah, não, mas esse daí eu resolvo. Eu tenho aqui, eu tenho uma aqui que a gente já tem, eu te encaminho. Bom, apesar de a gente ter evidência, a gente ainda sofre muito preconceito na prescrição. Eu estava conversando com um colega neurocirurgião do Sul, até inclusive, Letícia, que é o Ortiz, ele é neurocirurgião, ele trabalha lá no Cristo Redentor, e ele foi levar esse assunto para os neurocirurgiões do Cristo Redentor e não foi bem recebido, né? Apesar de ter evidência, né? Ainda existe muita resistência, existem muitos colegas que são céticos, pouco por causa do conhecimento, às vezes um pouco de receio, preconceito, enfim. Mas o fato é que o canabidiol, os fitocannabinoides, não o canabidiol, os fitocannabinoides estão ganhando espaço, sim, e nas dores nociplásticas, então, pelo menos vários colegas que já têm prescrito há vários anos já não faz parte da prática clínica diária. É impossível um paciente entrar aqui com dor crônica e não usar um óleo com fitocannabinoide associado às outras medicações para manejo da sua dor, né? Sem dúvida nenhuma, esse estudo, né, que foi, na verdade, um consenso, que foi a intenção de busca de um protocolo, né? Tudo bem, como é que prescreve, né? Qual a maneira, qual seria o racional da gente prescrever? Foi muito interessante que eles fizeram esse estudo pelo método Delphi, que é um método que a gente usava antes da medicina baseada em evidência, que assim, você pega vários especialistas, você vai mandando questionários para esses especialistas, sem eles conversarem um com o outro, e você vai reunindo as respostas desses especialistas, e depois, quando você tem uma confluência de protocolos ou de informações, você cria um protocolo, digamos, como um consenso, como se fazia o consenso antes da medicina baseada em evidência, né? E eles criaram três tipos de protocolos, que seriam um protocolo de rotina, seria aquele paciente usual, que não tem muitas comorbidades, um protocolo mais conservador, onde você vai mais devagar, especialmente no THC, nos pacientes que têm muitas comorbidades, por exemplo, os pacientes idosos, né? E naqueles pacientes que você vê que é um caso grave, né, ou que é um paciente de cuidado paliativo, eles acabam usando um protocolo mais rápido, que aí seriam doses mais altas de THC. Então, o protocolo de rotina seria você começar com óleo Broad, com canabidiol, e depois de chegar numa dose alvo de 40 miligramas, melhorou ou não melhorou, você começa a associar o THC 2,5 miligramas de e vai aumentando até chegar a uma dose máxima de 40.
Isso é uma receita de bolo, né? Eu acho que quem está começando quer se sentir seguro, eu acho que é um caminho, né? Quem vai já prescreve, vai começando a pegar mais segurança, muitas vezes não usa mais de rotina, acaba já usando o protocolo rápido, tá? Mas é uma maneira para vocês começarem a entrar nessa prescrição de maneira mais segura, com menos risco de evento adverso, né? E, por exemplo, nas prescrição conservadora, é a mesma coisa, só o que muda é a quantidade de THC, depois que chega em 40 miligramas de canabidiol, você começa o THC numa dose mais baixa, 1 miligrama, e a cada uma semana você vai aumentando 1 miligrama até chegar a 40 miligramas. Vocês vejam que é um protocolo muito lento, né? E isso é um problema que eu tenho, é a crítica nesse protocolo, porque às vezes o paciente com dor crônica, ele não tem paciência, né? Então é muito difícil usar o paciente que ele quer resolver o problema dele logo, porque ele já consultou vários colegas e ele já está frustrado. Então muitas vezes a gente acaba usando esse protocolo, já fica um pouco mais complicado. Então eu acabo usando rotina ou o protocolo rápido, que é o óleo 1 para 1. A gente usa 2 a 5 miligramas de canabidiol THC e vai aumentando a cada 3 dias até chegar ao alívio da dor, ou até 40 miligramas, que seria a dose máxima. É, no acompanhamento, muitas vezes eventos adversos acontecem, né? Especialmente sonolência, tontura, boca seca, palpitações. É importante a gente monitorar a função hepática, porque sim, existem alguns pacientes que podem fazer aumento de transaminas, e se aumentar mais de 3 ou 4 vezes a transamina, tem que suspender, que esse paciente está evoluindo com uma hepatite medicamentosa. Nunca aconteceu, eu já prescrevo há muito tempo e acompanho esses pacientes, nunca tive esse tipo de problema, mas está relatado na literatura, certamente algum dia eu vou cruzar por esse paciente, então tem esse cuidado. Cuidado com medicações associadas. A gente, claro, isso é mais em relação às epilepsias, com o caso de ácido valproico e clobazam, especialmente o ácido valproico, porque pode causar um quadro de sonolência excessiva, ou às vezes hepatite medicamentosa. Clobazam associado pode causar sonolência excessiva também. Anticoagulantes. Bom, anticoagulantes é um ponto aqui, né? Muitos pacientes com dor crônica são idosos ou pacientes oncológicos e usam anticoagulantes, os NOAC ou varfarinas, né? E os canabinoides podem potencializar o efeito anticoagulante até 6 vezes, né? E isso tem que ser discutido com o paciente, se vale a pena pesar esse risco-benefício do uso. Muitas vezes, quando se decide que, olha, vamos usar mesmo, apesar dos anticoagulantes, converso com o médico que está assistente, às vezes cardiologista, se há a possibilidade de reduzir a dose ou vascular, né? Pelo menos pela metade, para não correr esse risco de sangramento. E os antidepressivos, lembrar que os fitocannabinoides potencializam os inibidores de recaptação de serotonina, e muitas vezes o paciente, quando a gente começa o óleo de canabidiol THC, eles começam a ter alguns sintomas de crise serotoninérgica. E muitas vezes o evento adverso não é do canabidiol THC, é do antidepressivo que a gente potencializou. Então, às vezes, faz sentido você reduzir, às vezes, o antidepressivo, e é isso que, às vezes, a gente observa na evolução do paciente com dor crônica. Então, muitos pacientes estão usando Duloxetina, por exemplo, um antidepressivo dual, em doses máximas. Tem paciente que, às vezes, usa 60, 120 miligramas, e naqueles pacientes que usam 120 miligramas, que são poucos, mas que existem, são os pacientes que eu costumo reduzir para 60, porque eu sei que o canabidiol vai potencializar a duloxetina e pode causar evento adverso. Escala de dor, gente, tem que sempre fazer escala de dor. Sem escala de dor, a gente não consegue avaliar a resposta clínica e não consegue também ver a gravidade desse paciente. O clássico, né? Começar devagar e iniciar com uma dose mais baixa possível e ir subindo gradativamente, exceto no protocolo rápido, né? Mas subir a dose. Isso é outra coisa que a gente sempre fica conversando, às vezes, com vários colegas que prescrevem. Muitas vezes as pessoas prescrevem, e aí, por exemplo, chega em 20 miligramas de THC, não melhorou, pronto, desiste do tratamento. Não, é até 40, então vamos até 40, né? Vamos subir até 40, até a gente chegar na dose para ver se há realmente melhora clínica ou não.
Eu gosto muito do Dr. Baron, eu participei de uma aula, de uma live que ele fez com o pessoal da Universidade de Toronto, e ele tem um ambulatório também, né? E eu perguntei para ele, prescreve já desde a década de 80, né? Então é um colega que ele tem muita experiência, é um colega neurologista que tem muita experiência. E eu perguntei para ele, né, o que que o senhor nota, né? Quando que o senhor percebe nos seus pacientes, no seu ambulatório, os eventos adversos, né? Como que o senhor começa, especialmente THC, que a gente tem o receio, né? Ele, por exemplo, começa com 1 a 2,5 miligramas, vai subindo 5 miligramas, se ele observa que o paciente não tem nenhum evento adverso excessivo, e ele percebe que os efeitos psicoativos começam especialmente a partir de 15 ou mais miligramas de THC. E no canabidiol, ele notou que acima de 160 miligramas ou doses mais altas, que o paciente muitas vezes se queixa de sonolência, né? Tem a sensação de estar um pouco sedado. E eu guardo muito isso da experiência dele, eu salvei a fala dele aqui, né, e divido, porque ele já tem uma experiência muito maior do que a minha, por exemplo. Ele prescreve há 30 anos. Bom, resumindo, né, na prática, né, então a gente tem que alinhar as expectativas reais do paciente. Como assim? Gente, quando a gente vai sugerir esse tratamento, você tem que dar uma expectativa real. Olha, a expectativa, o tratamento, a ideia do tratamento é reduzir 30% das suas dores, né? Talvez, pode ser que seja muito mais, mas a média é 30, né? E muitas vezes, talvez não funcione. Existe um grupo de pacientes que não funciona. Outra coisa, temos que usar escalas de avaliação para dor, né? Não basta você prescrever. Então, por exemplo, se você tem uma dor neuropática, use uma escala de dor neuropática, por exemplo, a NPS. Muito fácil, muito rápido, você faz em 5 minutos, só colocar no seu, tem disponível para colocar no computador. Você tem um quadro de dor crônica, como uma fibromialgia, por exemplo, usar o BPI, né, o Inventário Resumido de Dor, que é a primeira página, é a página de escala de dor, e a segunda página é a escala de qualidade de vida. E nos casos de cefaleia crônica diária, nos casos de enxaqueca, por exemplo, usar o score MIDAS, né, que a gente faz a cada 90 dias. Por quê? Quem trata dor crônica, o paciente com dor crônica, ele é meio estranho, né? Porque você começa o tratamento e aí ele volta no retorno 45, 60 dias depois e ele diz, não melhorei muito. Ah, não melhorou muito? Beleza, então vamos fazer o score, né? Aí você faz o score e aí o paciente, meu senhor, esse era o seu score há 60 dias atrás e o seu score hoje? O senhor melhorou em torno de 30, 35%. É mesmo, estou um pouco melhor. Então, é importante a gente fazer os scores para esse tipo de paciente, né? Fazer aquele reforço, né? Que realmente está melhorando. Porque dor, graças a Deus, a gente esquece. E é importante a gente ter essas ferramentas para auxiliar no tratamento e também gerenciar a dose, né? Claro, sempre dá preferência para os óleos full spectrum, calcular os miligramas de canabidiol, os miligramas de THC, e assim a gente vai gerenciando a dose até uma dose de 160 mg de canabidiol, com 40 mg de THC. É, então, o que é uma dose baixa, o que é uma dose intermediária e o que é uma dose alta de THC? Eu acho que é o grande receio que a gente tem, né? Uma dose baixa entre 1 e 5 miligramas, que em geral é ansiolítica, analgésica, mas o THC ele tem aquela questão bifásica, né? Conforme você vai aumentando a dose de THC, ele pode se tornar ansiogênico. Então, por exemplo, uma dose acima de 15 já começa a ficar ansiogênico, que é o que o Dr. Baron observou, e doses altas são extremamente analgésicas, mas também são muito ansiogênicas. E isso às vezes acontece quando você usa o protocolo rápido. Digamos que você chega a 40 miligramas de canabidiol, 40 miligramas de THC, e o paciente, de repente, começa, tô começando, eu melhorou a dor, mas eu me sinto muito ansioso. Poxa, então o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar o canabidiol ofertado para esse paciente para reduzir esse efeito ansiogênico do THC. Então tem esse jogo que às vezes a gente tem que fazer na prescrição. Isso aqui era antes de eu conhecer a CPCAM, né? Por quê? Porque eu usava óleo de 1 para 1, era difícil vir no Brasil, né? E esse óleo, na verdade, ele é Delta 8, não é Delta 9.
né? O delta 8 ele tem menos potência que o delta 9. Mas era o óleo que na época eu tinha à disposição em 2023. Perdão, Carlão, não te conhecia antes, né? Agora eu uso o seu óleo, né? Mas esse estudo que eu vou ver se eu tô ainda fazendo os dados, tudo, esse é o meu N de 2023, né? Então são 54 pacientes, né? Então a dose média que eu usei de THC foi 17, né? Como era 1 para 1, é 17 de THC, 17 de CBD e ao intervalo entre 10 e 40 miligramas, né? Então, usei por 90 dias nessa população. E a dor crônica, dor nociplástica, neuropática, tá tudo aí, né? Eu ainda não dividi por subgrupo, porque eu ainda tô revendo ainda os estudos. O que que eu vi, né? Nesse meu grupo, 52% de redução no score de dor, 72% de melhora no score de qualidade de vida, 48% na redução do uso de analgésico, 64% dos pacientes reduziram as medicações para dor crônica, por exemplo, duloxetina, gabapentina, pregabalina e ou, né, os dois. Poucos ficaram sem, mas houve uma redução da dose. Então, o paciente que usava 160 de duloxetina usa 30, o paciente que usava 900 miligramas de GABA acaba usando só 300. Melhora na qualidade do sono em quase metade dos pacientes. E 3,7, que foram dois pacientes, não tiveram melhora dos sintomas, né? Então, existe paciente que não responde. Não adianta, você chega na dose máxima e não responde, né? Então, para minha frustração, dois pacientes dessa lista aqui não responderam nada. É como se eu estivesse dando água, tomando 40 miligramas e não funciona. Então, esses pacientes existem. Então, isso é aquela expectativa real, né? A gente tem que falar para o paciente antes de começar, ó, existem pacientes que não respondem, né? Pode ser que eu chegue na dose máxima e o senhor não tenha melhora nenhuma. Eventos adversos aconteceram em 32% dos pacientes, sendo tontura, boca seca, sonolência excessiva, diarreia, epigastralgia. E, na época, em 2023, eu não tinha me ligado, mas teve uma paciente idosa que internou com fibrilação atrial. E a gente sabe que o uso de fitocannabinoides por mais de 180 dias aumenta o risco de fibrilação atrial. Então, não são tão inocentes quanto a gente está pensando, e isso também tem que ser discutido quando for prescrever para o paciente. Contraindicações à prescrição: pacientes muito jovens, especialmente abaixo de 21 anos, porque eles ainda não têm o córtex frontal maduro, vamos colocar assim, então, em teoria, são pacientes que a gente evita o uso. Paciente que é alérgico, né? A gente tem que sempre ter o hábito de perguntar se o paciente já usou maconha recreativa, até para a gente saber qual é a resposta que esse paciente teve ao THC. Se o paciente tem alguma condição muito grave, como uma insuficiência hepática, uma insuficiência renal crônica dialítica, uma insuficiência cardíaca grave, clássica 4, ou um quadro pulmonar muito grave, considerar talvez seja uma contraindicação relativa. Histórico familiar de esquizofrenia, psicose, depressão e bipolar, especialmente bipolar. Paciente bipolar é complicado. Uso de álcool, o uso de abusivo de droga, isso até está caindo um pouco, porque agora a gente está com tendência a usar para tratar esses pacientes. Paciente gestante ou que está planejando uma gestação, ou paciente que está amamentando. Não, né? E outra contraindicação que às vezes a gente esquece de perguntar: homens, né? Perguntar para o homem se, ó, você tem alguma previsão de iniciar uma família, alguma coisa, por quê? Porque o canabidiol, ele reduz a espermatogênese, então a gente tem que sempre perguntar se esse paciente tem alguma programação de filhos ou não, no caso do masculino. É, eu acho que é isso. Peraí. Peraí que eu tenho mais coisa ainda que eu queria discutir com vocês. Deixa eu ver aqui. É tanta aula de dor, que eu já estou me perdendo. Tem umas coisas que eu gostaria de conversar com vocês, especialmente isso, né? Eu acrescentei. Tá aparecendo esse estudo ou não? Não? Não tá aparecendo, cara. É a Não tá mesma tela que você aparecendo? tinha Deixa eu ver aqui. apresentado. Deixa eu ver se é share aqui. E agora? Agora apareceu ao lado um outro quadrado ali. Um estudo, sim, Nature Mental Health. Apareceu? Tá. Uhum. Do slide atual.
Estão vendo esse estudo da Natural Mental Health, não? Sim. Da Natural, tá. Só O não que foi tá em interessante esse estudo? apresentação, né? É Não dá assim, pra ver. só não está aparecendo a tela inteira, é isso, né? Isso. Deixa eu ver se eu consigo. A tela inteira não está querendo aparecer, mas tudo bem. Só vou mais falar mais dele do que. Bom, como eu falei para vocês, muitos problemas agora a gente está começando a ter em relação os colegas estão prescrevendo, e isso está funcionando mais ou menos como aqueles estudos fase 4, né? Quando você lança uma medicação, e aí depois que você lançou, você começa a ver os problemas que estão aparecendo. Então, por exemplo, nesse estudo, eles fizeram uma revisão de um banco de dados, né? Asiático, na verdade, e eles levantaram em torno de 10 mil pacientes e viram quais eram os pacientes que evoluíam, que tinham risco de ter um surto psicótico com os óleos canabidiólicos, especialmente THC, né? E qual era o grupo de risco? Mulheres, jovens, pacientes com transtornos psiquiátricos prévios, e tinha os pacientes psiquiátricos, os tipos de transtorno psiquiátrico que eram piores. E o pior de todos é o paciente bipolar, né? O paciente, então, com maior risco de ter um surto psicótico por uso de THC é o paciente bipolar, né? Pacientes com surto psicótico prévio, ansiedade, depressão, dependência química também, mas sem dúvida nenhuma, qualquer que saia que você saia daqui, é importante levantar se o paciente é bipolar ou não, porque é um paciente que você pode iniciar o tratamento de dor, mas tem que saber que é um paciente que pode dar problema, pode entrar em surto, né? Pacientes que têm disfunção dopaminérgica, quem são eles? Os parkinsonianos, né? Então, os pacientes parkinsonianos, eles são pacientes que podem, muitas vezes, evoluir com transtornos psiquiátricos induzidos pelo uso do THC. E na média, né, dessa população, 1 a cada 200 casos de pacientes tratados podem evoluir com surto psicótico. Em relação àquele caso que eu tive de fibrilação atrial, por que que eu disse que na época eu não tinha me tocado? Porque esse estudo saiu em 2024 e eles queriam saber qual era a segurança cardiovascular do uso de extrato de cannabis para os pacientes com dor crônica, né? E o que que eles notaram? Do ponto de vista cardiovascular, é seguro? Aumenta a incidência de infarto ou angina? Não, não aumenta. Mas pode aumentar a incidência de arritmias, especialmente a fibrilação atrial paroxística. E algo que foi muito interessante, não houve uma diferença estatística, mas o pior óleo, né, do ponto de vista de número, foi os pacientes que estavam usando óleo de canabidiol isolado e não full. Né? Isso foi algo interessante, porque era o contrassenso. Eu esperava que os pacientes que usassem THC que iam ter mais arritmia. E não, são os pacientes com óleo isolado. E quem eram eles? Pacientes com mais de 60 anos, pacientes portadores de neoplasia e os pacientes que tinham cardiopatia prévias. Isso significa que eu não vou prescrever para esses pacientes? Não, eu vou prescrever. Mas eu vou ter o cuidado de fazer uma avaliação cardiológica prévia, se ele não tiver, e fazer um holter pelo menos a cada 3 ou 6 meses para ver se esse paciente não vai evoluir com alguma fibrilação atrial paroxística, que em geral ocorre após 180 dias de uso de canabidiol. Tá? Outro cuidado que a gente tem, os pacientes oncológicos em relação às imunoterapias. Por quê? Os citocannabinoides, por causa do receptor CB2, ele é imunossupressor, né? Então, as células T, elas ficam menos ativas, e isso é um efeito especialmente do THC, mas pode também ser pelo canabidiol. Então, existem estudos experimentais, mas estudos retrospectivos e prospectivos observacionais mostrando que os fitocannabinoides podem atrapalhar a eficácia da imunoterapia em pacientes oncológicos, especialmente naqueles pacientes com melanoma, que estão fazendo tratamento com nivolumab, câncer de pequenas células, câncer renal, né? Câncer de mama, triplo negativo, que às vezes a gente está usando muito imunoterapia para localmente invasivo. Então, esses pacientes, em teoria, não são candidatos para prescrição de fitocannabinoides. Eu tinha conversado com a Letícia outro dia, né, Letícia, sobre isso, e é muito importante discutir isso com o paciente. Olha, se o senhor está usando imunoterapia, melhor o senhor acabar esse tratamento primeiro e depois a gente considerar usar o óleo. Mas nesse momento que o senhor está fazendo imunoterapia, não dá, porque vai atrapalhar a eficácia do seu tratamento. Pode atrapalhar, né?
Ainda está se discutindo isso, mas se há possibilidade de atrapalhar, eu acho que não é prudente a gente prescrever, né? O Jornal de Clínica Oncológica, ele coloca algumas situações que a gente também tem que considerar nessa população, que é uma população que tem risco de hipotensão postural pelo uso dos canabinoides. Existe relato de alguns pacientes oncológicos usando óleos de extrato de canabidiol rico em THC por mais de 4 semanas, com aumento da incidência de síndrome de hiperimese por extrato de cannabis, reduz a eficiência da imunoterapia, que a gente conversou, tem um risco de hepatite medicamentosa, né? Então, é um paciente, estou tratando dor crônica, um paciente oncológico, ok, ele está fazendo algum outro tipo de tratamento, está fazendo imunoterapia? Não, está usando o tratamento convencional, ok, mas tem que acompanhar a função hepática, porque pode interagir com medicações doxorubicina, por exemplo, e pode evoluir com uma hepatite medicamentosa. E lembrar que pacientes oncológicos têm um risco de FA paroxística. Então, vou prescrever? Vou, mas ou faço uma avaliação cardiológica prévia e durante o acompanhamento com um colega, com o prescritor, tem que fazer também um holter para ver se não há a possibilidade desse paciente, para a gente monitorar o risco de fibrilação atrial paroxística. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para passar. Não sei se falei demais, né? Perguntas? Falei demais, Muito bom. Letícia? Não, imagina. Aula de dor parece que a gente nunca cansa e sempre tem uma abordagem um pouco Sempre. diferente da outra. E eu gostei muito que tu trouxe as novidades aí de DSM-11. Nem todo mundo está familiarizado. Eu, particularmente, não tinha entrado ainda em estudar o DSM-11. Valeu, foi bem legal. E a tua visão, eu acho muito legal de juntar a parte de ciência, né, da pesquisa dos artigos com a tua prática e a vontade de também publicar, analisar os dados que tu mesmo produz, né, com os teus pacientes no consultório, e isso sempre nos traz nas aulas, eu acho muito legal. Me agradeço e acredito que o pessoal também acha muito interessante. Bom, perguntas, pessoal? Acho que a Juliana está com a Juliana, mão tem pergunta? levantada. Oi, tudo Vai, bom, Juliana. Thales? Toda. Aqui, eu queria entender melhor essa parte da depressão. Você falou que os pacientes com depressão estavam lá dentro do eixo de doenças mentais mais severas, com risco de desenvolver surto e tal. Porque hoje em dia é tão comum depressão, é uma coisa assim, tá meio endêmico, né? Então, o que que você pode falar, assim, desdobrar mais sobre esse assunto? Depressões mais graves, como é? Então, são os casos de depressão mais graves e refratários, né? Que estão usando várias medicações. Naquele subgrupo lá, o que que eles notaram? Seriam aqueles pacientes que estão usando mais de que 2 medicações associadas. Esses são os pacientes com depressão com maior risco de evoluir com surto psicótico, né? Então, não é um paciente com depressão leve, nem moderada, é um paciente com depressão grave e refratária, né? Então, naquele subgrupo, né, de depressão, né? Apesar que, sinceramente, eu prescrevo já há um bom tempo, mesmo os pacientes com depressão grave, nunca tive problema. Agora, bipolar, Eu sim. também não tive. Bipolar, Bipolar, cara, bipolar, bipolar liga alerta. é problema, é problema. O paciente sentou e é bipolar, eu já fico já tenso, né? Eu sei que é Sim. um paciente que pode estourar. A Letícia ainda. Então já é. Com Então, depressão também sinceramente, não Juliana, é. eu não me preocuparia com os ociosos, não me preocuparia com os depressivos. É, Agora, com o bipolar, esse é um. é, Fica assim de mensagem para casa, né? Home telling, né? Aquelas bipolar. Tem que perguntar se o paciente exatamente. tem transtorno, ó, ou se você suspeitou, né? Ver um paciente que flutua muito, né? Opa, se Exato. for Às vezes é bipolar, eu não vou prescrever um bipolar diagnosticado. e vou piorar, né? Talvez aqueles pacientes com depressão da pesquisa fossem pacientes bipolares sem diagnóstico de bipolar, né? Os psiquiatras aí sabem que isso acontece bastante. E até a Laís pode falar melhor do que eu, mas tem muito paciente deprimido que quando você vai ver é bipolar, né? Isso, Exatamente. exatamente. É não Que o diagnosticado como diagnóstico de eixo está bipolar. errado, né? Então aí você tem que ficar atento, é algo que você tem que ficar atento. Porque como é um paciente que ele é pior que o paciente com surto psicótico prévio, então é um paciente que você tem que ficar atento, é um paciente que vai te dar problema se você tratar dor crônica com alta dose de THC nesse paciente.
assim, como é que você, vamos supor, às vezes você tem, no meu caso, né? Eu tenho indicação do psiquiatra, é bipolar, não uso THC. Aí tem dor crônica. E aí? Como é que você Boa maneja esses pergunta. casos? Aí, como é que eu manejo? THC eu vou evitar, não tem jeito. Tá, Ou eu essa é vou a usar aquela dose autoconfiança. leve, né? Vou usar a dose leve e vou tentar usar outras moléculas analgésicas. Por É, exemplo, canabigerol, canabicromeno, ah, né? Então, tentar outras moléculas analgésicas, né? certo. Posso usar o THC? Talvez até eu use o THC, mas não vou passar aqueles 5 miligramas. Não vou passar a dose, eu pelo menos, né? Eu não vou passar, né? Porque eu não tive esse problema, mas eu tenho um colega que prescreveu uma dose intermediária para um bipolar e entrou em surto. Foi internado. Então, eu não tive esse Teoricamente, problema né, porque eu Carlos? tenho esse cuidado. Mas é aquilo, eu não sei se até Letícia a gente vai ficando mais ousado, né? Conforme a gente vai prescrevendo, a gente vai ficando mais ousado. Faz parte, isso faz parte. Você vai ficando mais ousado, né? Não, tranquilo. Mas esse tipo de paciente realmente eu tomo muito cuidado. A gente vai ficando, às vezes eu tenho que puxar um pouquinho da rédea para mim mesmo. Exatamente. Ficando ousado, né? Ah, mas a aula foi muito boa, viu, Carlos? Parabéns. Obrigado, obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Eu acho que vai ter caso clínico de dor também, né, doutor Carlos? Opa, a próxima vamos discutir os casos clínicos Essa de aí dor. Tem vários vai clínicos de ser bem. dor, tem. Que vai surgir mais interação, talvez mais algumas perguntas, algumas É, discussões, quando a gente tiver uns casos. O pessoal pode trazer também, né? o pessoal também pode trazer até para a gente discutir e ver o que é interessante usar ou não usar, né? É, eu acho que está mudando um pouco, é que a gente está começando a ter a percepção de que os pacientes com dor crônica, óbvio, a gente já sabia isso, mas eles não são iguais, né? Então as necessidades de canabinoides são diferentes entre eles, né? Que é o que até a Juliana falou. Então, às vezes tem paciente que você tem que usar mais THC, tem paciente que às vezes eu tenho que usar carabinol também, né? Que é analgésico e ansiolítico e bom indutor do sono também. Então, tem muitas outras moléculas interessantes para manejo de dor crônica, além do canabidiol e além do THC, né? Então, canabigerol, canabicomeno, né? O uso local de creme, né? Para os pacientes. Às vezes você tem um paciente idoso que você não tem como usar um óleo, ou você fica receoso, com risco de dar uma dose maior de THC, por exemplo, né? Então, talvez faça sentido usar, por exemplo, cremes locais, né? Então, tem cremes interessantes de canabidiol com mentol, né, que é interessante. E até com capsaicina. Tem algumas empresas que têm capsaicina, canabidiol, mentol, que são interessantes também, no caso de dor crônica. E o uso do CBG na dor crônica, que o Alexandre perguntou, né? O canabigerol, sabe, bom, vamos lá, né? Canabigerol é considerado a mãe, né? A molécula mãe, né? Isso é um excelente marketing, né? Porque se o canabidiol e o THC funcionam, imagina a molécula mãe. A molécula mãe deve ser fantástica, né? A cara da Letícia. Né? A Molécula planta, mãe. né, gente? É É, mãe, né? São molécula 12 mãe. Se a canabinoides, mãe, não a vai ser mãe vai duas. resolver tudo. Se os filhos resolvem, imagina a mãe. É. Então, o canabigerol ele tem uma característica interessante em relação ao canabidiol e o THC, que ele é um alfa-2. Parecido com quem? Parecido com o Precedex e parecido com a tensina, né? Que são moléculas que a gente usa para manejo de dor crônica em UTI, por exemplo. A gente não usa Precedex, às vezes, para uma pseudoanalgesia, né? Então, canabigerol, ele tem essa característica de ser um alfa-2, então ele é muito interessante. E ele, no ponto de vista periférico, quando a gente usa ele em solução tópica, ele nos receptores vaneloides, às vezes o TH, os receptores vaneloides são aqueles receptores que dão a percepção na pele, né? Então, dor, temperatura, pressão, é, sensação de pontadas, cada tipo de sensibilidade, um receptor vaneloide é responsável. E o canabigerol ele tem a característica que ele age em maior número de receptores vaneloides, né,
do ponto de vista periférico. Então, ele é superior no manejo, por exemplo, de uma neuropatia, né? Para os pacientes com dores neuropáticas, né? Então, canabigerol, quando é que eu uso, né? Paciente com dor neuropática, neuralgias trigeminais de difícil manejo, paciente que às vezes eu não vou usar o THC, porque eu acho que é um receio de usar o THC, por exemplo, ou que não tolerou o THC, né? Então, é uma molécula extremamente interessante. E para os pacientes que são muito ansiosos também funciona muito bem. Existem estudos de canabigerol aí falando da parte psiquiátrica, né? Para tratamento de estresse pós-traumático em veteranos de guerra, né? E se mostrou uma molécula muito interessante comparativamente com o THC, que às vezes a gente tenta usar, né? Então, é uma molécula interessante para esse perfil de paciente. Eita, flutuando minha luz aqui. A gente já está Respondido, Alexandre? Não sei se tem pessoal tem respondido por tabela. Ah, respondi por tabela porque eu respondi por Juliana. Mas falei mais coisa aí. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat. Eu acho que não, né? O pessoal está pedindo produtos tópicos, comentando aí que gostam de aula de dor. Comentando? Aqui, que gostam de aula de dor, doutora Juliana Ah, gosta de aula de aula de dor é dor. legal, né? E aula de dor é interessante que cada mês que passa aparece um artigo novo, uma visão nova, né? Mas o que me chama atenção no último ano são os estudos tipo fase 4 mesmo, os problemas. E isso refina muito, né? Porque hoje qualquer um quer prescrever canabidiol, mas você tem que saber. O legal é você saber quem você não vai prescrever o canabidiol, né? Mais difícil hoje em dia é você responder: olha, talvez você não seja o paciente mais interessante para a gente usar, né? Ou vamos usar essa outra molécula. Então, Às vezes a gente tem que conversar mesmo com o paciente, é trabalhar aquilo que eu sempre falei, alinhar as expectativas alinhar a reais com o paciente, expectativa. né? Eu uso uma frase, doutora Juliana, que é para... Eu, como lido muito com cardiopata, por causa dos idosos, muitas vezes eu não quero usar o THC. E aí eu uso uma frase que é assim, eu não posso colocar uma coisa em risco para tratar outra. Então, eu não posso colocar um coração em Isso, risco para melhorar uma dor. Então, eu vou dizer que se não tivesse esse problema cardíaco, se esse paciente não tivesse problema cardíaco, a gente provavelmente teria um melhor resultado na dor, porque eu teria liberdade para utilizar mais THC, que é o que provavelmente vai ter maior resultado, maior efeito analgésico. Então, eu deixo isso bem claro para o paciente. E no momento que eu coloco isso dessa forma, de que eu não posso colocar o coração dele em risco para tratar uma outra coisa, ele mesmo entende. E ele entende que, olha, talvez a gente não tenha todo o resultado terapêutico que poderia, mas essa é a limitação. E talvez em outras condições a gente possa expor da mesma forma. Olha, não posso colocar o teu tratamento psiquiátrico. Não vai dizer assim, tu vai surtar se eu te der mais THC, mas eu posso colocar o teu tratamento psiquiátrico em risco para tratar uma outra coisa, né? Então, vamos tratar com o que é possível, sem colocar outra coisa em risco, mesmo que a gente não tenha todo o resultado terapêutico. Pode ser que não funcione, pode ser. Normalmente eles dizem que querem tentar mesmo assim. cavar um buraco para tapar outro. Aí complica também, né? Porque a gente vai estar sendo responsável de alguma forma por isso. Não vamos cavar um buraco para tapar outro, vô. Exatamente. Mais alguma Gente, pergunta, muito gente? bom, muito bom. Fiquei feliz com a aula de hoje. Sempre fico, né? Feliz. Todo mundo, a dor crônica é muito gostoso de tratar. É porque eu não sei quanto a vocês, mas mudou muito o uso de fitocannabinoide para mim no dia a dia, né? Porque às vezes chegava um paciente, vamos dar, fibromialgia, né? Quem já não tratou aquele paciente com fibromialgia de difícil manejo, que o cara entra, parece que entra uma nuvem negra junto com ele, né? Que ele já usou tudo, desiludido, e já chega nem querendo falar com você, e você começa a tratar com fitocannabinoide, e esse paciente tem melhoria. Eu não tinha essa opção de tratamento antes, né? Como clínico, né? Falando agora como clínico. Então, foi realmente um tipo de tratamento que agregou muito na minha clínica diária, né? Sem dúvida, concordo. A Juliana está pedindo para compartilhar os estudos. Tu tens, doutor Carlos? Não vou compartilhar nada, é tudo meu. Não divido com ninguém, eu sou egoísta. Esses aí da fase 4. Eu
gostei do Sou nome egoísta, também. não divido nada. É tudo meu. Não, pode deixar que eu divido. Eu boto no grupo lá depois. Nem eu fiz com os outros, né? Tem que resolver o problema, cara. Tem que resolver o problema. É clássico, né, Carol? O seu problema tem que ser Compartilha. resolvido. Tem que ser resolvido. Parabéns pela Acho que aula. é Muito isso. obrigado, doutor. Muito Acho que é bom. isso, gente. Obrigada pela presença de vocês. Apesar de ser uma turma pequena, vocês são todos muito especiais e é sempre um prazer receber vocês aqui. Obrigada. Então tá bom, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa E até a noite. próxima. Agora, casos clínicos. Combinado. Tá bom. Tchau, Boa tchau. noite. Hein? Tchau, tchau. Boa noite.